sábado, a Prefeitura de São João de Meriti inaugurou mais uma praça. Ela foi totalmente revitalizada, com atuação direta da Prefeitura da cidade. Estiveram presentes lá na solenidade de reinauguração o próprio prefeito Sandro Matos, o seu secretariado, muitas autoridades e a população do Jardim Metrópole, que ficou muito agradecida em razão da praça ter sido revitalizada, né? Um espaço que estava muito largado, muito abandonado, tomado pelo lixo, entulho, e que foi agora reentregue à população. Vamos acompanhar a reportagem, que é do Aércio Lobão. Mauro, hoje estou aqui na Praça Nossa Senhora da Penha, no bairro Jardim Metrópole, na cidade de São João de Meriti. O prefeito Sandro Matos está entregando, junto com o secretário Rodrigo Henriques, a Praça Nossa Senhora da Penha de volta para a comunidade, totalmente reformada e com uma estrutura de lazer que os moradores tanto aguardavam. Realmente era um espaço que até então ele não tinha a utilidade que tem hoje, com essas crianças brincando, a quadra que foi feita e a estrutura, né, que faz com que traga um pouco de lazer para essa população. A gente está aqui podendo inaugurar a praça, mas ao lado a gente já inaugurou uma escola também, né, até para que a população entenda que a gente não faz só praça, a gente faz praça, faz escola. Só de escola já entregamos 50 escolas no município, vamos entregar mais 3 escolas agora mês que vem, né, e com isso melhorando a qualidade educacional, dando lazer, dando qualidade de vida para o cidadão meritiense. Eu só acho que, além disso, o que mais soa ao longo do tempo, lógico, a gente sabe todas as dificuldades que o governo está passando, isso reflete também na prefeitura, mas o que você acha que só vai trazer mais ainda, principalmente para as crianças aqui desse bairro? Daqui a 30 dias vamos entregar ali ao lado do DPO, no centro do Metrópole, mais uma, porque eu já entreguei uma há cerca de 4, 5 meses atrás. A gente fez hoje, já entregou a população para mais de 35 praças, espalhadas naturalmente por vários bairros do nosso município. Agora, não somente isso, apesar da crise que nós estamos passando, ou seja, todos os municípios, não é um problema só do município de São João Meriti, você vê que hoje o governo federal acabou de baixar uma determinação e cancelando 66 bilhões de reais em orçamento. Você imagina como a economia não vai ficar levando em consideração todo esse corte de gastos. Quando o governo federal corta gastos, é natural que o Estado também vai cortar. Consequentemente, vai afetar todos os municípios, como já vem afetando. E cada município vai precisar, através de seus prefeitos, fazer uma readaptação à nova realidade. E é natural que tenha que fazer, porque você tem a lei de responsabilidade fiscal. Se o prefeito gastar mais do que arrecada, a consequência disso amanhã ele pode ser processado. Então a gente fica muito tranquilo que a gente está fazendo por onde, mesmo com toda a crise, mesmo com todas as dificuldades, a gente está hoje aqui podendo entregar essa praça, vamos entregar várias outras ainda ao longo desse ano, e assim também entregando escolas. Vamos reabrir agora a UPA aqui no Jardim Íris e também inaugurar o Hospital Infantil em São João de Meriti. Mauro, nesse ponto aqui da praça nós encontramos os equipamentos para a ginástica, especialmente para a terceira idade. Estou aqui com o seu José Luiz, que está fazendo esse exercício. O que você está achando aí dessa revitalização da praça, esses equipamentos para o senhor poder fazer ginástica? Bom, já era tempo, já está esperando há muito tempo isso, né? E eu ia fazer ginástica lá embaixo, mas não conseguia. Daí, fazendo isso aqui perto da minha casa, eu às 6 horas da manhã já para fazer aqui. Mauro, nesse ponto aqui da praça, nós vemos os brinquedos para a recreação infantil. A criançada agora tem aonde se divertir, bem pertinho de casa. Como é que era antes dessa reforma e agora? Antes era um lixo aqui, agora está 100%. Nós agradecer o Sandro Matos, aí também nosso vereador aí, o Guilherme, que ajudou a apoiar a estrutura aí. E agora tá uma beleza aqui, graças a Deus, que está aí, ó. A pracinha, as crianças se divertindo, as crianças aí. Antes dava para a senhora ficar aqui? Não dava, né? Tinha muito lixo, né? Tava tudo quebrado. A minha neta queria brincar, mas não tinha como. Agora tá bonitinho, mas tem que ter manutenção, né? Tá precisando, a comunidade tá precisando muito mesmo poder se unir, ter um lazer, né? Isso aqui tá horrível, mas eu amei, tá muito bom mesmo. Tô adorando a praça. Na sua opinião, tá faltando alguma coisa? Olha, agora no momento aqui, eu acho que não. Agora no momento pensando assim, né? Pra mim, tá ótimo. Eu tô aqui com a Ana Karina, que é comerciante, tem um comércio aqui bem em frente à sua praça, que hoje é devolvido à população, toda reformada. Vai ter um lucro aí, bem legal, entendeu? Eu creio que 100% também, já que a praça for 100%, mas tem que ter um lucro 100%, né? Graças a Deus estamos trabalhando muito, mais uma praça sendo entregue. Temos mais 2 praças para entregar aqui na região também. Dia 23 de agosto, nos próximos 120
Dias, e nós temos também a Praça do DPO, que eu retomei a obra agora também, e estamos entregando nos próximos 120 dias também. Secretário, além dessa praça, existe também essa escola que foi entregue há pouco tempo à população, a Escola Municipal Leonel de Moura Brizola. É verdade, o município passa por uma grande transformação. Esse é trabalho fruto de um grande planejamento de trabalho do prefeito Sandro Matos e do deputado federal Marcelo Matos. Dessa união de força política entre captação de recursos e execução, são 62 escolas no município, já entregamos 50. Agora, nesse próximo mês, entre junho e julho, a gente vai entregar mais 3 escolas. Vamos para 53, mas não somente escolas. Por exemplo, retomamos agora 2 postos de saúde que estavam parados, a construção, que é Agostinho Porto e na Presidente Kennedy. E aqui na região, que também tem o Guarani, que a gente está retomando nos próximos 90 dias. Deputado federal Marcelo Matos. Deputado, quais as emendas parlamentares que o senhor tem conseguido para a cidade de São João, ou pelo menos as mais significativas? Rapaz, são muitas emendas, né? Esse não é só o trabalho nosso, não é só para as emendas. E com os programas também que tem acontecido na nossa cidade, a reforma das escolas, que a gente tem resolvido os problemas lá, agora o PAC, que a gente está tentando reconciliar. Então tem muita coisa que a gente trouxe. Inclusive essa quadra aqui, várias outras praças dentro do nosso município foram emendas nossas. Nós colocamos emendas agora dentro do orçamento da saúde para reformar a estrutura do PAN, equipar a estrutura do PAN. A gente vem trabalhando não só com as emendas, mas com os programas do governo federal também. Hoje temos o ProJovem Trabalhador, onde está formando jovens também para o mercado de trabalho. Então o nosso trabalho, além dos projetos que nós temos em Brasília, nós temos todo um trabalho focado na Baixada Fluminense, abertura da agulha da Baixada Fluminense ali, nos trechos entre Mesquita e São João, foi uma luta nossa, e agora nós estamos trabalhando para duplicar os 2 viadutos da nossa cidade, que é importante para o desenvolvimento da nossa Baixada Fluminense. Então o nosso trabalho não fica só em cima das emendas, assim, um trabalho geral do nosso município. Ontem eu estive junto ao governo do estado, num trabalho da subcomissão de esporte, onde a gente está lutando pela despoluição da Baía de Guanabara. É um trabalho da comissão de esporte que foi desenvolvido e a gente está nessa luta. A despoluição da Baía de Guanabara não pode parar, ela tem que continuar mesmo depois das Olimpíadas, que é o legado que vai ficar para o estado do Rio de Janeiro. Então o nosso trabalho é muito mais amplo do que só nossas emendas, né? Apesar dos projetos que nós temos uma luta também na melhoria do nosso estado. É super significativo falar das emendas parlamentares e do trabalho, né, do trabalho que um deputado federal pode, precisa e deve desenvolver em favor das suas cidades, das suas regiões, né? A pessoa, quando se elege deputado, por exemplo, deputado federal ou senador, ele não é mais um senador daquele município ou daquela região, ou nem um deputado federal é do seu município ou daquela região. Ele é um parlamentar, um representante de todo o estado. É claro, o deputado Marcelo Matos, a maior votação dele, a votação mais maciça, é na Baixada Fluminense. Por isso ele vem trabalhando muito para trazer recursos, dotando de meios para que a prefeitura da cidade possa desenvolver e melhorar a condição de vida da nossa gente. É o que a gente espera que aconteça e a constatação que a gente frequentemente faz. Agora, eu quero lembrar aos moradores do Jardim Metrópole que a manutenção feita pela prefeitura, claro, é super necessária, mas também da mais alta necessidade é que a população do bairro não estrague aquele equipamento que é para uso comum, para uso de todos.